be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área. Videoaula de hoje, exercícios de função exponencial. Aqui, não só função, né? A gente vai ver aqui algumas equações exponenciais também. Tudo que envolve a matéria, né? O pré-função e o pós-função também. Beleza? Eu digo pré-função porque antes da gente entrar na função, a gente tem que estudar a equação exponencial. Então, primeiro a gente faz uma revisão de potência, depois a gente vai para a equação exponencial e assim vai. Beleza? Vou destacar aqui esse binômio, esses dois binômios aqui, porque na hora de eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, isso daqui estava em Word, eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V para cá, para o PowerPoint, mudou a formatação, tá? Esse 2 aqui, ele é a base, isso daqui que eu destaquei é o expoente. Então, o expoente aqui é x² menos 4. A mesma coisa aqui, tá? O 4 é a base, vou até apagar aqui, ó. E x² menos 2x é o expoente. A gente vai considerar isso aqui. Beleza? Bom, ele quer saber, né, o valor de 2 elevado a x, mesma coisa, tá? Esse x aqui ele caiu por conta do Ctrl+C, Ctrl+V. Muito provavelmente eu vou ter que ver os outros exercícios também, tá? Eu vi agora, quando eu fui gravar, né? E para eu corrigir isso tudo aqui, já é tarde da noite, eu não vou conseguir. Bom, tem que satisfazer a igualdade das funções. Bom, então é isso que eu vou escrever. Se f de x é igual a g de x, eu vou ter lá 2 elevado a x² menos 4 tem que ser igual a 4 elevado a x² menos 2x. Beleza? O que é que a gente aprendeu na última aula a respeito de equação exponencial? Que eu só posso igualar, né, duas equações exponenciais quando eu tiver a mesma base, para eu poder comparar. O 2 ele é diferente do 4. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu posso pegar esse 4 aqui e fatorá-lo. Eu posso escrever o 4 de modo que ele fique numa base 2. Não posso? Quanto que é o 4 fatorado? 4 é igual a 2². Correto? Aí vamos lá. Em cima do 4 eu não tinha um expoente. Ele vai continuar aqui, só que ele vai estar multiplicando 2. Para isso eu vou colocar ele entre parênteses. Esse cara aqui ele continua sendo 4, só que a gente está escrevendo ele de uma outra maneira. Beleza? Então aqui na esquerda a gente não vai mexer por enquanto, vou manter. Tá? Igual, o 4 se transformou em 2². 2², ó, vezes o expoente que eu já tinha lá. Beleza? Agora sim, ó, eu tenho já as minhas bases iguais. Agora que as minhas bases são iguais, eu vou poder igualar os expoentes. É como se eu estivesse cortando aqui, sumindo com a minha base. Logo, x² menos 4 é igual a 2 vezes x² menos 2x. E você, se você já se ligou, você podia pegar aqui e já fazer logo essa distributiva, que vai ser meu próximo passo aqui. Daí para frente uma equaçãozinha normal, tá? Se tem aqui o x², a gente já tem aqui uma suspeita que isso daqui no final vai ser uma equação de segundo grau, a não ser que eu elimine o x² aqui de alguma forma. Não é o que vai acontecer, tá bom? Então, x² menos 4, 2 vezes 2x², 2 vezes menos 2, menos 4x, equaçãozinha do segundo grau, letra para um lado, número para o outro. Para o meu coeficiente A ficar positivo, eu vou pegar os caras da esquerda e vou jogar todos eles para a direita. Tá bom? Só para eu ter o meu coeficiente A positivo. Então, eu vou ter aqui o 0 na esquerda, não tem problema deixar ele na esquerda, tá? É igual se deixar a esquerda ou direita. Eu vou ter lá 2x² menos x², que ele saiu lá da esquerda, veio para a direita negativo, menos 4x,
mais 4. Ele estava na esquerda, foi para a direita negativo. Agora tem lá, né? X ao quadrado menos 4x mais 4. Daqui para frente você pode resolver fatorando, você pode resolver por Bhaskara, você pode resolver por soma e produto. É o que eu aconselho, porque está muito facinho, ó. Lembrando, esse cara aqui, o coeficiente b, ele é o oposto da soma. Ou seja, é só trocar o sinal. Logo, a soma aqui é mais 4. O coeficiente c é o produto. Tá bom? Quando o meu coeficiente a é igual a 1, né? Porque a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Tá bom? Por isso que eu faço questão de deixar aqui o meu coeficiente a positivo igual a 1. Beleza? Porque dá para você resolver isso daqui de cabeça. Agora vamos pensar comigo. Quais são os dois números que multiplicados dão 4? Aí um conselho meu, tá? Ó, esse aqui eu vou botar de caneta diferente. É você pensando, tá? Vou botar aqui um balãozinho aqui, ó. O teu pensamento. Quais são os divisores de 4? Quais são os números que dividem o 4? 1, 2 e 4. Tá bom? Então, quais desses três aqui, lembrando que a gente pode repetir, que eu multiplicando vai me dar o 4. Então, eu tenho aqui 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 4. Opa, então eu estou entre o 1 e o 4. Beleza, 1 vezes 4 é 4, produto. Mas aí a gente elimina essa possibilidade na soma, porque a soma desses mesmos dois tem que dar 4. Então, a gente vai ficar aqui só com o 2. 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. Bom, então o x1 vai ser igual ao x2, que é igual a mais 2, tá? Tem que ser mais 2. Por quê? O produto é positivo. Mais com mais, positivo. Por que não é negativo? Porque é o inverso, perdão, é o oposto, inverso é outra coisa. É o oposto, tá? Ou simétrico do coeficiente b. A gente inverte o sinal, tá bom? A soma tem que ser mais 4. Então tem que ser mais 2 com mais 2. Beleza? Resolvi a questão? Não. Ele quer saber quanto que é 2 elevado a x. Se o x é igual a 2, 2 elevado a 2 é 4. Tá bom? Letra D. Tranquilo? Tranquilo, né? A princípio, sim. Bom, número 2. Dadas as funções definidas por f de x e g de x, aqui vai ser a mesma coisa, tá, pessoal? Isso daqui, ó, é 4 sobre 5 elevado a x, tá bom? Elevado a x. E o g de x, 5 sobre 4 elevado a x. Esse x que saiu aqui do lado, ele caiu. Pelo visto, mais para frente eu vou ter mais problema com isso. Mas vamos lá. É correto afirmar 0,1. Isso aqui, eu não lembro de onde que eu peguei. Mas isso aqui, muito provavelmente, ele pergunta, né? A soma das questões corretas, das afirmativas corretas é tanto. Ele te dá um número lá. Aí você tem que confirmar, né? Porque você vai pegando esses números aqui, esses valores, e vai confirmando. Pra gente, isso daqui é A, B, C, D e E, tá? A gente só quer saber quem tá certo ou errado, ou um verdadeiro ou falso. Beleza? O que me interessa aqui são as afirmativas. Os gráficos de f de x e g de x não se interceptam. O que é se interceptar? Eles se cruzam, tá? Ele quer saber se eles se cruzam. Para eles se cruzarem, eles têm que ter um ponto em comum, tá? Então, eu vou te dar aqui um exemplo rápido. Vamos supor que eu tenho aqui um gráfico de uma função exponencial desse jeito, tá? E o outro, não vou botar de verde, né? E o outro vai estar desse jeito aqui, ó. Aí eu pergunto, isso aqui é uma curva, tá, pessoal? Não parece, mas é. Esses dois gráficos aqui, eles estão se interceptando? Eles têm um ponto comum? Tem. Tá aqui, ó. Logo, eles se cruzam, tá? Eles se interceptam. Se eles se interceptam, eles têm um ponto comum, significa dizer que eles têm um valor de x aqui que é comum aos dois.
E como que eu posso ter certeza absoluta disso? Igualando as duas questões. Se eu conseguir achar um valor de x igual para os dois, eu consigo resolver, eu consigo dizer, aliás, que os dois se interceptam, eles têm um ponto comum, tá? Parece ser um pouco diferente, né? Mas vamos lá, pensa comigo. Para essa igualdade aqui, ela ser verdadeira, qual seria esse meu valor de x? Pensa comigo. Aqui eu tenho 4 quintos, aqui eu tenho 5 quartos. Na verdade, eles estão se invertendo. E o que acontece com o meu expoente para eu estar invertendo? Aí eu preciso que você lembre lá da minha primeira aula de potência. Quando eu falei assim, a gente vai precisar dessa revisão aqui. Por quê? Porque é propriedade. O que faz inverter a fração? É o expoente negativo. Então vamos supor que eu inverta aqui um dos dois. Então aqui na esquerda eu vou ter o mesmo. E na direita eu estou invertendo. Agora eu vou conseguir igualar os dois. Tá certo? Que conclusão que eu chego aqui? Eu chego que x é igual a menos x. Tá? Faz sentido isso daqui que eu acabei de escrever para vocês? Que x é igual a menos x? Faz algum sentido? Ai, eu parei para coçar as costas aqui, tava quase me coçando. Tava quase me matando aqui na coceira. Até esqueci o que eu tava vendo. Hein? Faz sentido? Então, pessoal, o único caso que os dois podem ser iguais, né? Em que eu tenho aqui... Não sei por que voltou. Oh, meu Deus. Em que eu tenho aqui que o x ele é igual a menos x, é o caso em que o meu x é zero para os dois. Tá certo? O que torna, tá, essa minha primeira aqui falsa. Tá certo? Eu não posso afirmar isso, sendo que o x é igual a zero para os dois. Tá certo? Lembrando que isso daqui é uma função exponencial. Aqui vai o meu gráfico, o meu eixo x, né? E para cá vai estar aqui o meu eixo y. Tá certo? Bom, 2. F de x é crescente, g de x é decrescente. Vamos tentar lembrar lá da parte teórica, né? O que determina o meu gráfico ser crescente ou decrescente? É se ele é maior ou menor do que 1. Tá certo? No caso, meu f de x ele é menor do que 1. Por quê? Porque o 4 ele é menor do que o 5. Então esse número aqui é 0, alguma coisa. Então, sendo menor do que 1, ele é decrescente. Sendo maior do que 1, o 5 é maior do que o 4. Então isso daqui é 1, alguma coisa. Sendo maior do que 1, a minha função ela é crescente. Então isso daqui está errado. Tá certo? Isso daqui está errado também. A segunda afirmativa está errada. Deixa eu apagar aqui e já volto. Apaguei, voltei. Então, a afirmativa 4, de novo, ele voltou. Afirmativa 4. G de menos 2 vezes G de menos 1 é igual a F de menos 1, né? É igual a F de 1. Pronto, só a gente substituir, obedecendo essa ordenzinha aqui. Então, G de menos 2, 5 sobre 4 elevado a menos 2, tá certo? Vezes F de menos 1, 4 sobre 5 elevado a menos 1 é igual a F de 1. A gente sabe que o 1 no expoente é só você repetir o número aqui diretão. Tá certo? Bom, expoente negativo a gente pode inverter as frações direto, né? Então a gente tem aqui 4 quintos, beleza? Elevado a 2 agora, porque eu inverti, vezes 4 quintos elevado a menos 1 é igual a 4 quintos. Bom, professor, por que você não inverteu a segunda? Repara o que eu tenho aqui. Qual é essa base aqui? E essa base aqui? 4 quintos é a mesma base de 4 quintos. Ou seja,
eu posso repetir a base e somar os expoentes. Quanto que é 2 menos 1? Dá 1. Eu nem preciso colocar o expoente. Então tá aqui, ó. Esse número aqui não é igual a esse? Sim. Então essa terceira afirmativa que ela é verdadeira. Então a gente tem aqui falso, falso, verdadeiro. Próxima. G de 0, f de g de 0. Isso daqui é uma função composta, tá certo? Para quem não sabe o que é a função composta, é quando você coloca dentro da função uma outra função. Funciona da mesma maneira que a gente não colocou 1 no lugar do x. Aqui a gente não colocou menos 1, só que a gente vai jogar uma outra função dentro da função. Primeiro, quem é g de 0? Só para a gente não se perder. Seria eu pegar aqui a minha função g e colocar um 0 aqui. Um 0 aqui. A gente sabe que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Tá certo? Ou seja, esse cara aqui é f de 1, que é igual a f de 1. Eu nem preciso terminar. É igual. Tá certo? A última afirmativa aqui, ela é muito parecida também, né? F de menos 1. Então, a gente tem aqui 4/5 elevado a menos 1, mais 5/4, não preciso colocar 1, né? Igual a 5. Vou inverter 4/5 mais... Acabei de falar, vou inverter e repetir, né? Eu ainda não estou acostumado a mexer aqui no PowerPoint. Eu me enrolo todo, cara. 5/4 igual a 5. Beleza, ó. Vai ser bom porque eu não vou precisar nem fazer um MMC aqui. Eu posso repetir o denominador e somar o numerador, tá certo? Então esse cara aqui, vou nem jogar lá pra cima não, vai ser aqui do lado mesmo, tá? Professor super organizado. Isso às vezes desmotiva, né? Vocês. Vocês olham, pô, professor enroladão, cara. Eu sei como é que é, cara. Eu vendo o vídeo dos outros, eu fico. Eu olho assim e falo, esse cara tá tudo enrolado. Mas não dá não, cara. Fazer tudo assim, muito organizado, é só pra quem se planeja muito. Como a gente não tem tempo pra isso. Então, 5 mais 5, 10. Sobre 4, lembrando, ó. Você não soma o denominador, hein? Pelo amor de Deus. Igual a 5, não preciso nem terminar. 10 sobre 4 é igual a 5? Não, né? Então esse cara aqui, ele é falso. Tá certo? Continuando, 3. Na função exponencial a seguir, calcule o valor de k. Considere uma função crescente. Pronto. Ele já falou tudo que a gente precisava. Por quê? É isso aqui, ó, que é o macete. Função crescente. Vamos lembrar o que é uma função crescente? A minha base, ela tem que ser maior do que 1. Pronto, é isso que você vai escrever. 3k mais 16, que é a minha base, tá? Esse x aqui ele é expoente. Isso aqui tem que ser maior do que 1, obrigatoriamente, para ser crescente. Tá certo? Mais 16 vai para a direita, menos 16, daí para frente é uma inequaçãozinha. 1 menos 16, 3k tem que ser maior do que menos 15, k tem que ser maior do que 3 está multiplicando, vai para a direita dividindo, menos 5, está aqui. Calcule o valor de k, considere uma função crescente. Para ser crescente, o k ele tem que ser maior do que menos 5, tá certo? Pode ser menos 4. Aliás, entra... Ai meu Deus. Número decimal também, então. Contanto que seja maior do que menos 5. Considerando que f de x é igual a 49 elevado a x, tá certo? Determine o valor de f de 1,5. Lembrando que esse x aqui ele é expoente do 49. Beleza? Bom, então é só a gente substituir aqui, não tem mistério. F de 1,5 igual a 49 elevado a 1,5, tá? Que a gente já substituiu. Para quem tem calculadora científica, ele já calcula isso daqui direto. Mas o objetivo da aula não é esse, né? Eu não vou usar isso daqui.
Pelo amor de Deus. A calculadora científica ela não vai estar ali do lado do concurso, né? Do teu lado na hora do concurso, na hora da prova. Então vamos resolver isso daqui sem a calculadora científica. Como? Beleza, vamos usar um artifício aqui de sempre que você vê um número decimal, passa para fração. O macete é esse, tá? Então vamos passar esse cara aqui para fração. 1,5. Se você souber de cabeça, já pode passar direto, né? Não tem uma casa decimal? Então é 15 sobre 10, perfeito? Simplifica por 5. É 3 sobre 2. Tá? Então, aonde eu tiver 1,5, eu vou escrever 3 sobre 2. Então, 49 elevado a 3 sobre 2. Agora a gente tem aqui o quê? Um expoente fracionário. Tá certo? Só que alguém já deve estar falando assim, pô, professor, expoente fracionário a gente joga para raiz quadrada, certo? Certo, só que eu não vou fazer isso agora. Eu vou segurar um pouquinho aqui, tá? Vamos pensar no seguinte. Isso daqui é uma fração, correto? Beleza. Essa minha base aqui, ela está muito grande. É um número grande. Então eu posso tentar fatorar ele. Automaticamente, 49 já vem na tua cabeça aí quanto? 7 ao quadrado. Então 49 é igual a 7 vezes 7, que é 7 ao quadrado, certo? Em cima do 49, eu não tinha o 3. Eita. Eu não tinha o 3 meios. Borrachinha mágica, hein? Eu não tinha o 3 meios. E o que eu faço quando eu multiplico aqui, né? Um número natural por uma fração. Não multiplica em cima e embaixo. Aqui vai ser 1, só que você não precisa escrever. Eu posso simplesmente aqui simplificar, tá certo? Então isso daqui vai ser 7 elevado ao cubo. Pronto, não precisei nem usar raiz, tá certo? E 7 ao cubo, 7 vezes 7 é 49, vezes 7 é 343. Beleza? Sem usar a calculadora, sem usar raiz quadrada. Tá bom? Outra coisa. Podia ter usado aqui, né, a raiz. Como? Para quem deve estar se perguntando aí. Você pode fazer o seguinte. 49 ele continua sendo a base. O numerador ele cai para ser o expoente da minha base. O meu denominador ele vem ser o índice da minha raiz. Então fica aqui, ó. Logo, eu tenho uma raiz quadrada de 49 ao cubo. Tá certo? Para quem não sabe, eu posso tirar a raiz quadrada logo do 49, que é 7. Ele continua sendo ao cubo. Vai dar 343. Beleza? Como você vai fazer? É contigo. Cada um escolhe o jeito melhor de fazer isso daí, né? Eu sempre prefiro estar reduzindo antes de procurar aumentar o número. É sempre mais favorável. Tá bom? Vamos lá. 5. Determine o conjunto de solução da seguinte equação exponencial. Isso aqui não vai dar ruim porque isso daqui é uma imagem, né? Não vai cair. A imagem ela é fixa. Deixa eu beber uma água aqui. Então, isso daqui, pessoal, é uma equação, tá certo? É uma equação exponencial. Qual o problema dessa equação aqui? É que nós temos aqui, vamos dizer assim, equações como potência, né? Então, por exemplo, 2 elevado a x, ele funcionaria como se fosse uma incógnita. Então a gente vai usar aqui mais uma vez aquele artifício, tá? Então, aonde eu tiver 2 elevado a x, eu vou chamar de y. Pode ser qualquer outra letra, tá? Tá certo? Então, aonde tiver 2 elevado a x, eu vou colocar y. Beleza? Primeiro passo. Aqui eu tenho 2 elevado a x? Não diretamente.
Aqui eu tenho 2 elevado a x? Também não diretamente. Aqui eu já tenho, já posso substituir direto. Tá bom? Por que não diretamente aqui na primeira e na segunda? Porque eu tenho 2 elevado a x menos 3. Não é 2 elevado a x. Tá diferente. Mas, se você olhar para cá, você tem uma subtração, correto? E mais uma vez, eu vou destacar a importância de você lembrar daquelas minhas aulas de revisão de potência, tá? O que gerou uma subtração no expoente? A gente tem que lembrar disso, não tem como. A subtração no expoente, ela foi gerada por uma divisão de mesma base. Então lembra disso aqui, ó. A elevado a n dividido por A elevado a m é igual, repete-se a base, subtrai os expoentes. Então dessa vez a gente vai fazer o caminho contrário. A gente vai sair daqui e vai vir para cá. Olha lá. Olha aqui, compara aqui, né? O que eu escrevi aqui embaixo com o que a gente vai escrever aqui em cima. A nossa base que não é mais A. A nossa base é 2, ok? Então é 2 dividido por 2. Beleza. Em cima, numerador, era só 2 elevado a n. É o cara que vem na frente. O cara que vem na frente aqui é o x. Então x menos o expoente do denominador menos o expoente do denominador. Então aqui é 2 ao cubo. Tá certo? Então, aonde você tiver 2 elevado a x menos 3, eu vou colocar 2 elevado a x dividido por 8. Você pode colocar 8 se você quiser. Tá? Ou pode deixar assim por enquanto. O que eu vou fazer lá na outra? A mesmíssima coisa. Lá na outra você tem o quê? 2 elevado a x menos 1 vai ser igual a 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1. Ou só 2. Por quê? Repete-se a base e subtrai os expoentes. Se fosse uma soma, professor, ia ser multiplicação. Pelo fato de ser uma subtração, é uma divisão. Perfeito? Isso daqui vem lá das propriedades da potência. Por isso que você tem que assistir aquela aula lá antes, tá bom? Então vamos lá, vamos substituir. Aqui na primeira, 2 elevado a x sobre 8. Mais 2 elevado a x sobre 2. Tá aqui, né? Mais 2 elevado a x igual a 52. Lembrando que o 2 elevado a x a gente já pode chamar de y, né? Eu não sei porque eu não fiz isso antes. Eu já podia ter feito, não esqueci. Bom, enfim, não tem problema. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos fazer um MMC. Tá certo? Qual seria o MMC? Entre 2, 8 e 1. 8, né? Porque o 2, ele é fator aqui do 8. Ele é divisor do 8. Tá certo? Então aqui vai ser 1, 4, 8 e 8. Ok? Lembrando que 2 elevado a x, eu já vou estar substituindo agora por y, beleza? Então vai ser 1 vezes y mais 4 vezes y. A gente só coloca y para não ficar confundindo, tá? Fica estranho você colocar um número do lado do outro número aqui de base. Tem gente que vai querer multiplicar, né? Não pode. 8 vezes y. E aqui é 8 vezes 52, tá? 416. Olha como é que vai... Cara, tipo, tá muito complicado. Olha como é que ficou bem mais simples agora. Vamos lá. 8 mais 4, 12. Mais 1, 13. É só você somar. Então vai ficar 13y. Equaçãozinha do primeiro grau normal. O 13 multiplica de um lado, vai para o outro dividindo. 416 dividido por 13. Y é igual a 32. Pronto. Agora você volta lá com o teu artifício. Você não falou lá em cima para mim que o y é igual a 2 elevado a x? Então 2 elevado a x é igual a 32. O que eu faço com isso aqui? Você vai pegar o 32 e vai escrever ele de forma fatorada. Você vai pegar o 32 e vai dividindo ele por 2. Por 2, por 2, por 2, por 2. 1, 2, 3, 4. 5 vezes. Tá? 32 por 2, 16. 8, 4, 2 e 1. Ou seja, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Logo, x é igual a 5.
Beleza? Espero não ter confundido vocês aqui com a minha bela organização. Tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui que com certeza faltou aqui a imagem, tá? Pronto, agora sim. Saiu tudo bugado. Aquele negócio, né? A gente faz tudo correndo, acaba ficando assim. Bom, essa questão aqui ela é muito parecida com a questão anterior. Tá certo? Por que ela é parecida? A gente vai usar praticamente a mesma coisa, tá? De cara, você vai para a tua base que está com a incógnita, tá? No caso, x. Beleza? Então a gente tem duas bases aqui diferentes. 25 elevado a x e 5 elevado a x mais 1. Ponto. Aí você já pensa, o que 25 e 5 tem em comum? O 25 é 5 ao quadrado. Tá? Então esse cara aqui, ele é 5 ao quadrado vezes x, 5 elevado a 2x. Esse cara aqui, 5 elevado a x mais 1. Então a gente tem aqui de novo, tá, o nosso artifício. Que artifício vai ser aqui dessa vez? Vai ser o 5 elevado a x, eu vou estar chamando de y. Beleza? Vou separar algumas coisas aqui para a gente fazer antes de jogar para lá. Tá? Primeira coisa, 25 elevado a x é igual a 5 ao quadrado, tá? Vezes x, vai dar 5 vezes... vai dar x vezes 2. Beleza? Isso daqui, pessoal, dá pra gente transformar nisso daqui. Por quê? Repete a base, soma os expoentes. A gente não esquece que isso daqui, ó, 5 elevado a x, repete a base 5. E soma x mais x, 2x, tá? Então, aonde você tem 5 elevado a x, você tem 25 elevado a x, você tem 5 elevado a x vezes 5 elevado a x. Tá? Então, aqui vai entrar quem? O y duas vezes. Y vezes y, y ao quadrado. Tá bom? Segunda coisa que a gente vai fazer antes de substituir lá. 5 elevado a x mais 1 é igual a 5 elevado a x vezes 5. Esse cara aqui é o contrário da questão anterior. Na questão anterior, isso. Na questão anterior você tem a subtração. Logo virou uma divisão. Dessa vez você tem uma soma. Vira uma multiplicação. Repete a base e soma os expoentes. Mais uma vez, por isso que você tem que estar lá muito bem, né, nas propriedades. E 5 elevado a x a gente vai estar chamando de y. 5 vezes y, 5y. Tá bom? Agora a gente já pode substituir lá. Beleza? Então vamos lá. 25x vai ser y ao quadrado. Mais 125 sobre 6 igual a 5y. Beleza? O que eu posso fazer com esse 6 aqui? Ele não está dividindo todo mundo. Eu vou jogar para o outro lado multiplicando. Então, y ao quadrado mais 125 é igual a 6 vezes 5, 30y. Positivo, vai para a esquerda, negativo. Y ao quadrado menos 30y mais é igual a 0. Beleza? Equaçãozinha do segundo grau. O que eu faço para resolver uma equação do segundo grau? Você pode resolver por Bhaskara. Nesse caso aqui, o coeficiente A ele é igual a 1. A gente pode tentar fazer por soma e produto. Tá? Por soma e produto, na minha mente aqui agora, eu não sei se tem um número certinho pra gente, que na soma vai dar 30. Ah não, pô, isso é o animal, professor burro. Já veio na minha mente aqui. Então, mais uma vez, o macete é você pensar aqui nos divisores, né, de 125. Quais são os divisores de 125? Vou fazer aqui o balãozinho, né? É o que você pensa. Quais são os números que dividem 125? 1, 5. Ó, eu já pensei aqui no cara, ó. 25, 125. Tá? Isso aqui você tem que fazer de cabeça. O 5 e 25. Se você somar os dois, dá 30.
E 5 vezes 25 dá 125. Pronto, matamos aqui. Lembrando que você inverte o sinal desse cara aqui, né? Então, y1 é 5 e y2 é 25. Tá certo? A gente tem aqui duas soluções. Duas possíveis soluções. Tá certo? Aí o que você vai fazer agora, já que eu tenho duas possíveis soluções? Eu tenho que voltar com o meu artifício. Lembra que lá no começo você falou para mim que y era 5 elevado a x. Então a gente vai substituir aqui e aqui. Logo, 5 elevado a x é igual a 5, x é igual a 1. 5 elevado a x é igual a 25, 25 é 5 ao quadrado. Sempre fatorando, tá? Logo, x é igual a 2. Então a gente chegou aqui a duas possíveis soluções. Agora a gente tem que substituir lá para ver qual que está certo. Ou se as duas estão certas. Beleza? É só substituir ali. 25, 125 dá 150. 150, deixa eu fazer logo aqui. Dividido por 6 dá 25. Então 1 tá certo. Tá? 1 tá certo. Deixa eu ver com 2 aqui. 25 ao quadrado dá 625. Mais 125. Dividido por 6 dá 125. E 5 ao cubo, 125. Isso, então as duas estão certinhas, tá? Eu substituí aqui. Fiz aqui rapidinho. E eu conferi que a igualdade ela tá correta. Beleza? Então são duas soluções. Até que o enunciado está errado, né? Ele deveria colocar aqui quais os valores de x na equação exponencial, né? Porque são dois. Tem que estar no plural. Bom, voltando para cá agora, a gente tem um sistema. Tá certo? Como que a gente pode resolver aqui o sistema de equações exponenciais? Da mesma maneira que se resolve um sistema normal. Tá certo? Como? Primeiro de tudo, se você olhar, observar as bases, deixa eu tirar o amarelo, porque o amarelo no branco não sai nunca. Se você observar as bases, todas elas são múltiplas de um mesmo número. Tá certo? Então a gente já vai poder tentar simplificar alguma coisa aqui. Beleza? Então a gente tem ali, ó, 4 elevado a x vezes, aqui não vezes, tá, pessoal? 8 elevado a y igual a 1 sobre 4. Vamos focar nisso daqui primeiro. Repara, 4, 8, 4. Todos eles são múltiplos de 2. Então eu vou fatorar, tá bom? 4 é 2 ao quadrado. Vezes 8 é 2 ao cubo. Igual a 1 quarto vai ser 1 sobre 2 ao quadrado, só que você vai inverter esse cara aqui. Tá bom? Então vai ficar 2 elevado a 2x vezes 2 elevado... Eita ferro. Elevado a 3y igual a 2 elevado a menos 2. Tá? Você inverte o valor, aí você tem que colocar o sinal, o expoente negativo, né? Tá bom? Você pode ir mais além aqui ainda. Mesma base, somos expoentes. Repete a base, somos expoentes. Então, 2 elevado a 2x mais 3y é igual... E agora, olha lá, eu tenho uma igualdade de duas potências de mesma base. O que eu faço? Eu posso igualar agora os expoentes. Eles vão estar sendo igualados. Logo, essa minha primeira equação vai gerar o quê? 2x mais 3y igual a menos 2. Olha lá. Tá vendo? Então agora a gente saiu de uma exponencial para virar uma equaçãozinha normal do primeiro grau. Tá? Não era isso que eu queria. Beleza? Deixa eu ver aqui qual cor. Vamos de azul. Então a próxima ali a gente vai fazer a mesmíssima coisa. Onde a gente tem ali 9 elevado a x vezes 27 2y igual a 3.
Beleza? Tá com uma manchinha aqui, eu não sei se tem mais alguma coisa escrita ali e saiu apagado. Espero que não, senão não vai dar ruim. Vamos lá, 9 é 3 ao quadrado. Então vai ficar 3, 2x, tá? Lembrando que o expoente ele vai multiplicar com o expoente que a gente já tinha lá. Vezes 3 ao cubo, não é? 27, 3 vezes 3 vezes 3. Só que 3 ao cubo, aquele 3 vai multiplicar com esse 2 aqui, vai ficar 6y igual ao próprio 3. Repete a base e soma 2x mais 6y igual a 3. Mesma base igual os expoentes. Então agora a gente tem aqui o que? 2x mais 6y igual a 1. Tá? Não esquece que aqui é 1, tá? Pronto, agora você tem o sisteminha normal de equações do primeiro grau. Tá certo? E como você vai resolver o sistema? Você que manda, você que escolhe. De cara, o que eu faria aqui? Eu multiplicaria a primeira por menos 1 e somaria com a de baixo. Tá? Eu prefiro sempre resolver por adição, eu gosto. Eu acho que é mais rápido. Tá? Multiplicando então aqui vai ficar, ó, menos 2 com mais 2, zerou. Menos 3 com mais 6, 3y. Menos com menos, lembra que a gente está multiplicando por menos 1. Vai ficar mais 2 com mais 1, 3. Pronto, y é igual a 1. Beleza? Se você achou o 1, achou o y, você vai achar o outro. É só você escolher qualquer uma das duas aqui para você substituir. Vou substituir na primeira. Então aqui, ó, 3 vezes 1 dá 3. Então 2x mais 3 igual a menos 2. Mais 3 vai para a direita, menos 3. 2x é igual a menos 2 menos 3. 2x é igual a menos 5. X é igual a menos 5 sobre 2. Belezinha? 7 está aí. 8. Determine o valor de x para que a expressão se torne verdadeira. Nossa senhora, muita coisa, né? Calma, só a gente aplicar as propriedades, tá bom? Não vou... Pensando aqui no jeito mais rápido, mas eu não vou substituir agora não. Tá, calma lá, vamos com calma. Bom, minha dica aqui vai ser a seguinte. Vamos pegar cada raiz dessa daqui, ó, lembrando que elas estão se multiplicando. E eu vou, no caso do 8, eu vou fatorar, tá? E depois eu vou transformar todas elas para expoente fracionário. Lembrando que a gente tem um 1 aqui, ó, em cima deles que a gente não escreve, né? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem ali, ó, sexta raiz de 8, tá certo? O 8 é 2 ao cubo, tá certo? Então a gente tem ali a sexta raiz de 2 ao cubo. Esse cara aqui vai passar a ser o numerador. E esse cara aqui é o denominador. É só isso, tá? Se quiser, pode até simplificar. Você já viu ali que é uma fração que dá para simplificar. Inclusive, você pode até usar isso aqui para resolver algumas equações gigantes, tá? Algumas raízes muito, muito grandes, você pode simplificar. Fatora o número, simplifica, que ajuda pra caramba, tá? Então tá ali, ó. Primeiro tá aqui. Segundo, raiz quarta de 2. Isso daqui já vai ser mais direto, né? 1/4. E o último, a gente tem ali, eu tomei um susto que eu olhei o tracinho que eu fiz ali, eu pensei que fosse mais alguma coisa que saiu apagado. 1/6, tá bom? Então eu vou reescrever tudo isso daqui. 2 vezes 2 elevado a x igual, lembrando que está tudo se multiplicando. Então, ó, 2, tá bom? Elevado a 1 sobre 2, vezes 2 elevado a 1 sobre 4, vezes 2 elevado a 1 sobre 6. Beleza? Bom, primeira coisa. Segunda coisa, eu não estou multiplicando aqui a mesma base, 2, 2 e 2. Repete a base e soma os expoentes. Então, vou fazer o seguinte, 2 vezes 2 elevado a x vai ser 2 elevado a 1 meio mais 1/4
mais 1/6. Vou fazer isso aqui embaixo. Vamos lá. 1/2 mais 1/4 mais 1/6. Qual seria o MMC entre 2, 4 e 6? O MMC entre 2, 4 e 6 isso vai ser 12. Pô, professor, não vou fazer esse treco de cabeça não. Não precisa, pô. Só você se organizar aí. 12, 12 e 12. Porque o 2 e o 4, você não precisa nem pensar entre os dois, é o 4. E o 4 e o 6, o 2, ele vai dividir. Eu vou precisar de um 3 para terminar com 6 aqui. E vou precisar de mais um 2 para o 4. Então vai ser 4 vezes 3, 12. Vamos lá. 6, 3 e 2, tá? 6 vezes 1, 6. 3 vezes 1 e 2 vezes 1. 6, 9, 10, 11. Então agora a gente tem aqui, deixa eu voltar para a caneta vermelha, 2 vezes 2 elevado a x igual a 2 elevado a 11 sobre 12. Tá certo? Eu quero que esse cara aqui fique sozinho. Então quem tem que sair? O 2 daqui. Ele está multiplicando, vai para a direita, dividindo. Então 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 11 sobre 12, dividido por 2. Divisão de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então agora eu vou escrever melhor isso aqui, tá? Eu vou ter 2 elevado a 11 sobre 12 menos 1, né? Repete a base e subtrai. Aqui a gente tem 1. Eu vou ter que fazer essa subtração aqui, tá bom? Eu vou dar um pause aqui, eu vou limpar, depois eu já volto. Voltei. O que eu vou fazer aqui? Vou trocar de caneta. Sempre que eu troco de caneta aqui, você tem que entender que é como se fosse um rascunho, tá? Então você tem 11 dozeavos menos 1. Existe aqui o meu artifício, né? Eu posso pensar no 1 como se fosse 12 sobre 12. Por quê? Que aí eu não vou precisar fazer MMC, né? 11 menos 12 vai me dar menos 1. E embaixo eu posso repetir o 12. Tá bom? Ou se você preferir, fazer MMC que vai dar a mesma coisa. Então em cima, 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 1 sobre 12. E quando a gente tem aqui já a mesma base, eu já posso igualar os expoentes. Então a gente tem aqui menos 1 sobre 12. Beleza? Isso aqui deu um trabalhinho, né? Porque a gente tem que ficar fazendo esse lance, né? De vai e volta, utiliza os artifícios. Isso aí no começo é assim mesmo, tá, pessoal? Demora um pouquinho porque você tem que ficar parando para olhar, né? O que você pode fazer, você tem que pensar, né? Mais uma vez vamos usar o artifício aqui, ó. 2 elevado a x vai ser y. Soma, soma, soma. Toda soma ela veio de uma multiplicação de mesma base. Então, onde a gente tem ali 2 elevado a x mais 1, a gente vai colocar a mesma base se multiplicando. Tá certo? Tá certo? Eu tô bebendo uma água aqui e já volto. Então, voltando. Essa garganta já tá indo pro beleléu. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, né? Eu vou colocando aqui no cantinho, como se fosse o meu rascunho, o resultado, né? Então fica 2 elevado a x vezes 2. Lembrando, repete a base e soma os expoentes. A gente tem aí o 1 em cima da base 2, que a gente não precisa ficar escrevendo, né? 2 elevado a x mais 2, 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. E 2 elevado a x mais 3, 2 elevado a x vezes 2 ao cubo. Tá certo? Agora eu já posso escrever tudo isso daqui. E se quiser eu já posso até logo substituir por y, né? Então na primeira a gente tem ali y mais
sei porque eu coloquei isso. Y vezes 2, 2y, mais y vezes 2 ao quadrado, 4y, mais 8y, igual a 15 sobre 2. Tá certo? O que seria bom a gente fazer agora? Soma tudo. 8 mais 2, 10, 14, 15. Então a gente tem aqui, ó, 15y igual a 15 sobre 2. Olha só que interessante aqui. Esse 2 ele não está dividindo, e seria bom você fazer isso de cabeça, tá? Eu poderia simplesmente pegar e fazer o seguinte, ó. Cancelar esse 15 com esse 15 aqui. Por quê? Esse 15, ele está multiplicando. Quando ele vier para cá dividindo, eu vou fazer isso aqui uma vez, eu espero não ter que ficar repetindo, tá, pessoal? É multiplicação, é divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Acaba que esse 15 vai para debaixo do outro 15. E eles acabam se cancelando, se anulando, restando o quê? Somente um meio. Logo, o y é igual a 1 sobre 2. Você já pode voltar lá com o teu artifício. 2 elevado a x é igual a 1 sobre 2. Inverte o número para poder ficar com a mesma base. Lembrando de trocar o sinal, logo x é igual a menos 1. Belezinha? Depois que você sabe, né, dos macetes, fica bem fácil de fazer. Difícil é você chegar lá, né, nos macetes. Por isso que tem que ter a prática. 10. Um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão. Ó, ele já está te dando a fórmula, né? Aonde, ó, isso aqui é o número de bactérias e T é o tempo em horas. Considerando essas condições, quanto tempo... Então, o que ele quer? Ele quer o T. Após o início da observação, o número de bactérias será igual a... Quem é o número de bactérias? É o N. Então é importante você interpretar isso daqui para você saber o que ele quer e o que ele está te dando. Então vamos lá. Só você substituir. Lembrando que esse cara aqui é aquele N, né? Então vamos lá. 8192000 é igual a 2000 vezes 20,5 vezes T, tá certo? Deixa eu só confirmar, que eu tenho quase certeza que isso aqui não é vezes T, é T elevado. Tá, então como eu suspeitava, é até pior. É 2 elevado a 0,5T. Tá bom? 0,5 vezes T. Então, melhorou, né? Então aqui a gente tem aqui uma base 2. A gente tem aqui uma fração, um número racional, 0,5. A gente pode colocar isso aqui como se fosse um meio. Tá bom? Mas primeiro vamos tentar resolver isso aqui, ó. Quem está aqui multiplicando a minha incógnita, entre aspas? É o T, né? É o 2000. Se está multiplicando, eu posso jogar para o outro lado, dividindo. Automaticamente, eu posso cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros aqui. E basta a gente dividir isso daqui por 2. Eu fiz aqui a minha pausa tática. Graças a Deus a gente tem esse artifício. 4096 igual a 2 elevado a 0,5 vezes T. Tá certo? Bom, já ficou bem mais fácil, né? Qual é o teu próximo passo agora? Se você tem aqui uma base com expoente e uma variável, né? Uma incógnita, variável não, uma incógnita, o que você tem que buscar? Você tem que buscar do outro lado igualar essa base. Então esse cara aqui ele é um múltiplo de 2. Você tem que vir fatorando ele. Esse aqui é o teu trabalho chato. Você vai pegar aqui 4096, vai puxar a barrinha aqui, ó, e vai dividindo por 2 e no final você vai contar quantas vezes o 2 apareceu. Tá bom? Então 4096 dividido por 2, 2048. Por 2, 1024. Acho que 1024 é 10. Por 2,
512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Faltou até espaço aqui. A letra foi diminuindo, né? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso aí, deixa eu só confirmar. Digitei errado. Ai. Isso. Tá certinho agora. É isso mesmo. Então esse cara aqui é 2 elevado a 12. Nem doeu, né? 0,5 vezes t. Pronto. Agora você tem aqui já a mesma base, você já pode igualar os expoentes. Logo, 12 é igual a 0,5 vezes t. Se está multiplicando, você joga para o outro lado dividindo. Se você quiser, você pode tirar esse cara aqui e transformar ele em 1 sobre 2, né? Perdão. 1 sobre 2, tá? Que é 1/6, é metade de 1. O 2 está dividindo, vem para cá multiplicando. Logo, t é igual a 24 horas, porque t está em horas. Beleza, pessoal? Então essa daí foi a nossa correção. 10 exercíciozinhos aí. Acho que foi um exercíciozinho só de gráfico. A gente viu muito mal ali o gráfico. Ficou faltando aí a construção, essas coisas. Mas, cara, para eu passar aqui remotamente a construção é muito complicado. Eu prefiro mostrar um programa que faça isso para vocês. Tá certo? Porque o ideal é a gente ter aqui um papel milimetrado e desenhar a mão livre, né? Que é para vocês verem realmente, né? Eu tenho que estar presencialmente ali vendo vocês montando isso daí. Tá bom? A gente deixa para uma próxima oportunidade. Beleza? Então são 10 exercícios aí bem completos. Espero estar passando mais, porque essa matéria é bem complicada. E até o próximo vídeo aí, então. Falou? Um grande abraço aí para todo mundo e fui!